Após o jogo, o Renatão Gaúcho, pô, complicado esse jogo contra o Sport, hein? Gol no finalzinho, aos 51 minutos. Ele falou da partida, que praticamente o Fluminense no primeiro tempo não jogou, ficou assistindo o Sport, e que no segundo tempo o Fluminense precisava jogar, precisava entrar em campo. Isso também ficou bem claro para todos nós. Ele falou também da dificuldade que o Sport ia colocar no Fluminense e colocou, principalmente no lado direito de defesa do Fluminense. O Sport, segundo o Renato, tem um time de velocidade, um time rápido. O Fluminense encontrou muita dificuldade com isso. Na coletiva ele falou sobre pedido de reforços, que ele tem conversado com o Mário e com o Angione sobre essa necessidade no elenco. Isso ficou bem escancarado. O erro cometido novamente no mês de janeiro, na montagem do elenco, para agora ter que corrigir, ter que trazer esses reforços. Só que me deixou preocupado aqui na coletiva, ele falou das necessidades dos pedidos, praticamente o tipo de jogadores que ele está pedindo ao Mário e o Angione. Só que eu acho que a maior preocupação do Fluminense é em outro setor, mais do que esse que ele está pedindo. A gente vai conversar sobre isso. Ele falou sobre as constantes mudanças na escalação, na necessidade dessas trocas, dessas mudanças, na alternância de atacantes. O Keno não pôde jogar por causa desse desgaste, dá a falta de tempo para treinar a equipe. Ele fala de jogo no meio de semana, no final de semana, não tem como ele colocar o mesmo time quarta e domingo, porque há um desgaste. Olha o Keno. Não pôde atuar contra o Sport por causa desse desgaste físico. É um jogador com mais de 30 anos, é um jogador que tem um histórico de contusões e foi preservado. E quando você muda essas peças, quando você muda a escalação, vem o entrosamento junto a isso, vem a diferença de forma de jogar, e você não tem tempo para treinar, porque, quinta-feira tem Sul-Americana novamente. Que time vai jogar lá na Bolívia na altitude? Há um desgaste, há uma viagem. Não tem como o time titular estar em campo em todos os jogos. E isso cai o rendimento do time. Aí o torcedor tem que ter a paciência, a imprensa, os próprios jogadores que precisam sair, outros que entrarem, e às vezes esse que entra não supre a necessidade do titular, porque o elenco tem essa defasagem técnica de um jogador para o outro. Tem isso, por exemplo, a posição de centroavante. Ele falou do Everaldo, que o Everaldo tem ajudado muito ele, esse negócio todo. Mas só tem ele na posição de centroavante. Você perde o Cano, você só tem o Everaldo, com uma característica diferente do Cano. O Everaldo é aquele pivô, aquele centroavante alto, cabeceador, que segura a bola, que gira. O Cano é outro tipo de centroavante. E você, na montagem do elenco, tem que pensar isso tudo. O titular, um reserva à altura. O lateral esquerdo titular, um reserva à altura. Bons volantes. Uma opção ao ganso. Um jogador que arma o jogo no meio de campo. Uns 2, 3 centroavantes. Pontas, jogadores de velocidade, jogadores táticos. Essa variação que você precisa ter no elenco. E o Renato, ele reclama disso. Porque ele chegou agora, mesmo chegando agora, o Fluminense tem bons resultados. O Fluminense está no G4, tem 13 pontos. Ele fala que na Sul-Americana ele ganhou um jogo, empatou o outro. Ele está no G4, ele fez 13 pontos. Ele faz até uma comparação ao Fluminense de 2024, que nesse momento do campeonato só tinha 6 pontos. Agora o Fluminense tem 13. Então há uma evolução, mesmo com essas dificuldades. Ele entre aspas, ele se queixa até do Mundial de Clubes, porque é um período no meio do ano em que ele poderia ter o tempo para treinar, conhecer melhor a equipe, ter alternâncias táticas, porque tem isso. Às vezes a gente fica pedindo alternâncias táticas, bota o 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1, mas e o tempo para treinar isso? Não há. Por exemplo, o Fluminense jogou nesse sábado, aí o time descansa no domingo, daí na segunda você faz um treinamento, na terça, na quarta você viaja, você está lá na Bolívia na quinta, você joga, você chega na sexta, no sábado você tem um descanso, no domingo você pega o Atlético na Arena MRV com gramado sintético. Não tem tempo para você mudar a escalação, e você vê quem é que está mal, quem está cansado, quem está para estourar, o que não está cansado, não pode, então bota o Canóbio, bota o Serra.
E haja entrosamento. Não há tempo para você pensar numa variação tática, você entrosar aquele time, você pensar numa outra forma de jogar. Às vezes vai na vontade, é o que aconteceu com o Sport no segundo tempo. Vai no peito e na raça. Ele falou isso, ó. Ele chegou no intervalo e falou, ó, a gente assistiu eles jogarem. Se a gente deixar a bola com o Sport, eles vão meter o contra-ataque, vão jogar com velocidade, porque eles têm jogadores de velocidade. Então vamos jogar a partir de agora. O segundo tempo vai ser nosso. E foi isso que o Fluminense fez. Não fez uma grande partida. Não fez um grande segundo tempo. Mas jogou com vontade, jogou com tesão, correu, pressionou e encontrou a vitória no finalzinho. Claro, muito por causa de uma peça que pegou a bola debaixo do braço e falou, vou virar esse jogo pro Fluminense, que é o Arias. Ele também cita na coletiva a importância do Arias. O Arias é um monstro. Mas ele deixou bem claro que falta tempo, que mesmo com essa falta de tempo para treinar a equipe, o time está tendo resultados. Ele reclama é uma benção que pode se tornar uma maldição, que ele poderia ter o tempo do Mundial para treinar e ter essas variações táticas e entrosar a equipe, mas ele não vai ter porque ele vai estar disputando o Mundial no meio do ano, e as outras equipes que não estão no Mundial, por exemplo, Botafogo, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, eles vão estar em competição, que é importante, que é uma vitrine, é o nome do Fluminense, é jogar com grandes equipes, isso é importante financeiramente, porque a premiação é altíssima, mas tem a deficiência técnica. Enquanto os outros clubes vão ficar no Brasil fazendo uma intertemporada, uma pré-temporada no meio do ano, descansando, se aperfeiçoando, entrosando, encontrando variações táticas, o Fluminense, o Flamengo, o Palmeiras e o Botafogo vão estar no Super Mundial em competição. No mínimo aí uns 3 jogos para eles no mês de junho. Viagem, estando nos Estados Unidos. Se passar de fase e chegar numas oitavas de finais, tem mais jogos ainda. Tem mais um jogo. É importante financeiramente, mas em termos de campeonato brasileiro, vai ter um desgaste para esses times que vão estar em atividade no meio do ano, enquanto os outros times que vão, o campeonato brasileiro vai estar parado, vão estar tendo um descanso e treinando melhor. Então ele diz dessa dificuldade, né? Ele diz até assim, olha só, é viagem, é desgastante, é outra competição. No momento que a gente poderia treinar, o Fluminense vai para o Mundial. Então, é a dificuldade para ele, que chegou agora, está conhecendo o elenco, e deixa bem claro que ele precisa de reforços. Bom, aqui ele falou, claro, da arbitragem na coletiva, né? Ele disse que, na minha opinião, foi pênalti, revi agora no vestiário, não estou puxando sardinha para o Fluminense. O jogador puxa a camisa e o calção ao mesmo tempo. Isso é óbvio. Não sei mais o que é pênalti. Toda hora tem um pênalti para o Fluminense que não é dado. Toda hora acontece isso. E principalmente com o Arias. Parece que é proibido. Teve 3 lances de pênaltis aí claros em cima do Arias. Em outros jogos, tá? Não foi só nesse, não. Nesse teve esse lance e outros jogos que o Arias sofreu pênalti e o árbitro fingiu que não viu. O VAR não foi acionado, o VAR não chamou o árbitro... Posicionamento. Aí é com o Mário. O Mário tem que se posicionar contra o Edinaldo com a comissão de arbitragem lá da CBF. Não ficar na expectativa de receber uma oportunidade de chefiar a delegação numa eliminatória de Copa do Mundo, como foi no Brasil e Argentina. Ele tem que se posicionar, ele tem que se mostrar desconfortável com a situação que o Fluminense está vivendo. É inadmissível você ter 2 jogadores em contra-ataque, tomar um pontapé e o árbitro dar amarelo pro cara sem expulsar. Não ter lance duvidoso, o camarada não marcar pênalti contra o Fluminense. Aí é defesa da instituição, que não está acontecendo faz tempo. Everaldo, ele disse que o Everaldo tem ajudado bastante, é importante ter um jogador como ele, que sustenta, que protege, jogador de área, que cabeceia. Eu também acho que precisa ter um pivôzão, camisa 9, um jogador de bola aérea. O time está numa necessidade, precisando virar um placar, você cruza a bola na área e ele pô. Como é o caso do Vegete lá no Vasco. O Vasco está numa merda de fazer gols, cruza a bola na área, o Vegete vai lá e faz o gol de cabeça. É importante ter um centroavante caneludo, mais bom de cabeça dentro da área.
É para tipos de jogo. É para necessidades do momento. Aí você achar que o Everaldo vai começar uma partida e vai desandar a fazer gol, cara, aí contra uma defesa sólida, uma defesa firme, com zagueiros de qualidade, o Everaldo vai pouco vai fazer nada. Então são para jogos, são para situações que permitem a característica dele. Por isso que é bom ter um reserva, um centroavante à altura, reforçar, principalmente para a posição de centroavante. Você já não tem um Cano, você só tem o Everaldo, o jogador para uma única função, com uma única característica e não sabe fazer outra diferente daquela. Aí, amigo, erro na montagem do elenco, então tem que reforçar. Temos o Everaldo, importante, que se entregou e fez o gol. Jogada que treinamos ontem, isso o Renato falando. Bom para ele, bom para ter confiança maior do torcedor. E também aqui o Renato ele dá parabéns ao torcedor do Fluminense, que no momento que mais precisava, a torcida estava lá apoiando. O Senna fez o gol do empate, a torcida do Fluminense abraçou o time e empurrou o time para a virada. Duas peças importantes na virada do Fluminense. O Arias, dando as 2 assistências para os gols, e a torcida do Fluminense, que empurrou o time para essa vitória importantíssima jogando em casa. Necessidade de reforço. Esse aqui é o ponto importante para a gente ter a visão do Renato, o que ele acha que precisa reforçar, as peças que precisam trazer e o meu questionamento. Sobre contratações, tenho conversado com o presidente e com o Paulo Angione desde que cheguei. Ele tem conversado sobre contratação desde que ele chegou. Hoje em dia é difícil encontrar jogadores. Quando acha, são caríssimos. Mas só vamos poder contratar em junho, no meio do ano. Estamos em maio, mês que vem. Então, estamos observando. Lógico que a gente precisa de reforços. Principalmente jogadores que têm o 1x1, que é 1 contra 1. Característica do Keno. Quando ele fala 1x1, é o que o Keno faz. Parte para cima do lateral. Para abrir a defesa. E jogadores de velocidade. Bem, ele tem o Canóbio, que é de velocidade. Ele tem o Serna, que é de velocidade. Ele tem o Keno, que é de velocidade. Ele tem o Lavega, que pouco joga, que também é um pontinho esquerda ali, que é de velocidade. Eu acho que o Riquelme também pode fazer essa... Riquelme que está voltando de contusão, também é um jogador de linha de fundo. Se assemelha àquilo ali, mas ele acha que a necessidade maior dele é esse jogador que quebra a defesa, o jogador de velocidade. Eu acho, na minha opinião, espero que vocês coloquem na opinião de vocês aí, eu acho que a necessidade do Fluminense maior é no setor defensivo. Eu acho que Freitas e Inácio, para uma reta final de Brasileirão, para um Super Mundial, é entregar a paçoca. Esses 2 zagueiros, quando eles são pressionados, quando o adversário faz uma linha alta, ou eles erram passe, ou eles se enrolam todo ali na defesa. Eles não conseguem trabalhar sob pressão, porque falta técnica, qualidade técnica para esses 2 defensores. E você olha para o banco de reserva, você tem Thiago Santos e Manuel. Pô, aí é desespero total. Ainda bem que o Thiago Silva está voltando. Espero que não se machuque mais. Mas eu acho que a necessidade maior... Eu queria ver na coletiva o Renato falar que precisa de defensores. De lateral e de zagueiro. De volante não, porque volante o Fluminense já gastou, quase mais de 50 milhões só de contratação de volante. Hércules, Bernal e por aí vai. Defensores. Mas ele acha que precisa de jogador de velocidade que quebre a defesa. Nem centroavante ele citou. Nesse momento a gente só tem o Everaldo. Então vamos lá. Fundamental velocidade. Ele deixou bem claro. Fundamentalmente eu preciso de jogadores de velocidade. A gente está conversando bastante para isso. Cabe ter a condição financeira. Trazer e achar o jogador. Estou atento, buscando e trocando ideias. Vamos ver quando abrir a janela quem o time vai poder trazer. Quanto mais jogadores chegarem para ajudar, mais condições a gente tem de disputar competições. Então deve vir mais jogadores, não deve vir 1, 2, pelo que ele está falando aqui deve vir 3, 4, mais jogadores. Ele deixou bem claro que quanto mais jogadores chegarem para ajudar, mais condições a gente tem
de disputar competições. Paralelo a isso, fechando aspas aqui pro Renato, eu acho que tem que olhar para a base também. Tem o Riquelme voltando, tem o Isaac voltando, tem outros garotos da base que podem ajudar nesse momento. Aí em junho traz os reforços, que sejam reforços qualificados, reforços de jogadores que cheguem, não para completar banco de reserva e tirar espaço do garoto da base, de pelo menos estar no banco de reserva. Que venham jogadores para brigar para serem titulares, para resolverem o problema. Você, quando nessa necessidade de ficar mexendo no time, trocar, substituir, você saber que aquele jogador que você está botando no lugar do titular, ele vai suprir essa necessidade, que ele vai resolver o problema. Só para inflar o elenco, inchar o elenco e gastar dinheiro com salário no final do mês, aí não vale a pena. Então usa a base. Se for para reforçar, que use a palavra no seu uso correto. Reforço. Para reforçar. Deixe seu comentário. Tu acha realmente que o Fluminense precisa de mais jogador de velocidade, de 1 contra 1, ou precisa de centroavante, precisa de zagueiro, precisa de lateral, precisa de volante, de meia, armador, precisa de roupeiro, gandula, massagista? Deixa aí nos comentários.